Nós vamos estudar hoje a primeira, o traducionismo, e domingo que vem, se Deus assim permitir, e der tempo da gente terminar, que eu não sei se vai dar, a gente estuda o criacionismo e encerra. De antemão, eu quero dizer o seguinte: não existe alguém que possa dizer é assim mesmo e acabou e ponto final. É o traducionismo que está correto e o criacionismo não. É o criacionismo que está correto e o traducionismo não. Existem textos que podem dar margem para os dois e não se chega a uma conclusão. Todos os dois têm suas dificuldades, todos os dois têm suas afirmações em alguns textos. A gente vai ver isso aqui. Veja aí o primeiro ponto: relação mútua do corpo e da alma. Fiquem à vontade para me parar, viu, irmãos, e falar alguma coisa e poder me ajudar. A relação, eu já falei sobre isso, né? Eu quero só ler que a relação de corpo e alma, essa relação tem sido exposta de várias maneiras, em hipóteses diferentes, porém a que mais nos identificamos é a hipótese do dualismo realista, que segundo Berkhoff, nessa hipótese, o corpo e a alma são substâncias distintas que de fato interagem, embora o seu modo de interação escape ao exame humano e continue sendo um mistério para nós. A união entre os dois elementos pode ser chamada união de vida. Os dois se relacionam organicamente, a alma agindo sobre o corpo e o corpo sobre a alma. Algumas das ações do corpo são dependentes da operação consciente da alma, enquanto que outras não. As operações da alma estão ligadas ao corpo como seu instrumento na vida presente, mas, a julgar pela continuidade da existência e da atividade consciente da alma, pode-se concluir que ela pode agir sem um corpo. Este modo de ver certamente está em harmonia com as exposições bíblicas sobre este ponto. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que o corpo não sobrevive sem a alma, mas a alma ela existe sem um corpo, pelo menos durante o período pós-morte. Durante o período pós-morte, a alma vai existir durante um período sem um corpo. Mas isso foi determinado por Deus com um propósito de que essa alma que existe sem um corpo, durante esse período, receba um novo corpo para a glória, e aqueles que vão receber um novo corpo para o sofrimento. Abram em Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 é bem conhecido. Daniel capítulo 12, profeta Daniel 12, versículo 1, versículo 2, especificamente o 2, mas vamos ler o 1 também. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Período da grande tribulação, ele está falando aqui. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Dê um pulinho agora em João capítulo 5. Vá para João, vamos ver Jesus falando sobre isso. João 5. João 5, versículo 26. João Evangelho 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, há uma ressurreição para a vida e há uma ressurreição para o juízo. No dia em que Jesus voltar, todos os que estão mortos vão ressuscitar. Todos os que estão mortos. Aqueles que morreram em Cristo, crendo nas promessas de Deus, no Salvador enviado pelo Senhor, ressuscitarão para a vida e receberão um corpo igual ao do Senhor. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Mas os que não têm Cristo como seu Salvador, ressuscitarão para o juízo. Então terão um corpo também, mas para o sofrimento eterno. Isso porque, irmãos, o homem não vai mudar no sentido de deixar de ser o que ele é. O homem, para ser homem, ele tem que ser o quê? Corpo e alma. Ele não pode ser só um dos elementos, vocês estão entendendo?
Ele não pode ser somente um dos elementos. Então, a salvação é para o homem completo, corpo e alma, por isso que ele recebe um novo corpo, e o sofrimento também é para o homem completo. Foi o homem completo que pecou, é o homem completo que sofre. Quem foi que morreu na cruz? Foi só o corpo de Jesus? Não, foi Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, corpo e alma. Foi ele que sofreu na cruz, porque é o homem pecador que merece sofrer totalmente pelo seu pecado. Então, aqueles que não têm Jesus Cristo como seu substituto, aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Salvador, vão ressuscitar para o juízo, porque o juízo virá não somente sobre a alma, que já está acontecendo pós-morte, mas o juízo virá também sobre o corpo que vai ressuscitar para o juízo. A Bíblia não diz como será esse corpo. O nosso corpo, a Bíblia diz que será igual ao do Senhor, glorioso, é um corpo espiritual, né? Diz que será um corpo eterno. A Bíblia fala do corpo dos santos, dos salvos, em 1 Coríntios 15, mas não fala do corpo dos ímpios. Como será esse corpo? Não tem em lugar nenhum nas Escrituras. Pois não, meu irmão? Não. O julgamento já segue pós a morte. A alma, só que está sobre a alma, né? A alma do ímpio já sofre, como o rico, lá na parábola, que estava no inferno. O texto não diz isso, que o rico estava no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão. Jesus não promete o paraíso ao ladrão da cruz que crê nele. Paulo não tem um desejo de estar com o Senhor. Apocalipse mostra a alma daqueles que sofreram por causa de Jesus e que estão no céu. Então, depois da morte, o homem já começa conscientemente gozar, o crente, das maravilhas celestiais, da presença plena de Deus. Mas ele ainda está em quê? Em espírito, é só a sua alma. Assim também como o ímpio já está o quê? Sofrendo. Mas o que é que está sofrendo? Sua alma. Então ele ainda não está completo. Assim como a salvação não se tornou completa para o crente, porque só se torna completa com o corpo glorioso, com o juízo final, o novo céu e a nova terra, assim também o sofrimento do inferno não se tornou completo para aqueles que já estão padecendo com a sua alma. Por quê? Porque também padecerão com o seu corpo, padecerão plenamente como são, como homens, o homem completo. Ficou claro aí, eu acho que é nesse sentido. Então, o irmão está certo, não, já o juízo já vai. Depois da morte segue-se o quê? O juízo é imediato. Não tem um período de prova, um período probatório, um período de oportunidade. O limbo patos, né? O limbo, né? Ou a região do limbo, como a Igreja Católica, ela criou essa doutrina de um lugar que é o limbo dos pais, né? Para que o católico ele não se desesperasse diante dessa realidade do inferno. Então a Igreja Católica, para tentar amenizar as coisas, ela cria a doutrina do limbo ou do purgatório e amarra o povo dizendo, olha, ore. Eu passei por uma situação bem interessante. Eu conheci um rapaz que a esposa dele tinha se suicidado fazia 1 ano e pouco. Um rapaz que eu digo, ele já tem 50 e poucos anos, né? E ele chorava muito e falou comigo, o que é que eu faço? E ele foi criado no catolicismo. Ele chegou para mim e disse, ore pela minha esposa, para que Deus a coloque num bom lugar. Eu não falei nada na hora, né? Porque não era a hora. Eu ia falar, eu ia dar uma aula de teologia. O homem não estava querendo ouvir isso. Eu fiquei numa situação. Mas já sabe o que foi que eu disse a ele? Eu disse, rapaz, você precisa conhecer a Bíblia. Conheça Cristo, para que o Senhor possa lhe mostrar o seu caminho, você conhecer a verdade nele. E Deus vai trazer conforto à sua alma. Mas muito difícil. Porque ele entende, ele olha, eu acredito que Deus colocou num bom lugar, e se a gente orar, ou seja, mesmo se ele ainda não tiver colocado ainda, ela vai ser purificada no purgatório. Que essa é a ideia do purgatório, é de que aquelas pessoas que não cometeram os pecados, porque existem os pecados veniais, a Igreja Católica ela divide entre pecados veniais e pecados o quê? Lembram? Os mortais, né? Lembram disso? São os 2 tipos de pecado. Quem comete os pecados mortais já vai direto para o sofrimento.
E os que cometem pecados veniais ficam no purgatório. E o tempo que essa pessoa fica no purgatório para ser purificada pelo fogo, depende daqueles que ficam aqui, dos familiares que devem orar para que essa pena no purgatório diminua. Isso não tem base bíblica, isso não tem fundamento bíblico, mas faz parte da tradição doutrinária da Igreja Católica. Eles criam essas doutrinas, tá? Como a doutrina de Maria. Criaram a doutrina de Maria ser a intercessora, porque as mulheres, eles começaram a perceber que a função da mãe, o papel da mulher em ajudar o outro, em cuidar dos filhos, se torna muito mais, vamos dizer assim, persuasivo do que falar somente do Filho, de Jesus Cristo, como intercessor. Aí se cria a doutrina de Maria, se cria a doutrina dos santos. Quando você pega um livro de história da igreja, você tem as datas das criações dessas doutrinas. Então não existe isso. Jesus Cristo, ele promete o céu ao ladrão, paraíso, e falando da parábola de Lázaro, ele mostra que o rico morreu e foi para um inferno. Então não há esse período probatório, não há um período de purgatório, não há nada disso. Morreu, está com Cristo, ou sem Ele, eternamente. A diferença é que um período será sem um corpo, e o outro período será com o corpo ressurreto. 7º dia, 30 dias, e aí vai, sempre. Então a sua consciência é justamente isso. E eles pegam um texto lá em Coríntios que fala sobre a oração pelos mortos, que é um texto bem complexo de se interpretar. Mas na verdade Paulo está corrigindo os irmãos e não dando apoio a essa doutrina. Irmão Spencer, o poder, né? É o contrário. O que a igreja decide aqui é o que já foi decidido lá. Não é isso? Já foi decidido lá, e por causa do Espírito Santo a igreja decide em relação com aquilo que está lá. Diga, minha irmã. Certo. Claro, está conhecendo ainda, está aprendendo. Sei. É verdade, já partiu. Não pode mais. Interessante, o que a irmã falou é que a mãe dela faleceu, faz pouco tempo que ela está conhecendo a palavra, e começou a sonhar com a mãe, e aí as pessoas disseram que é porque a mãe dela estava pedindo para ela rezar por ela, né? Ela estava precisando de reza, de oração. Essa é a visão, é uma visão realmente comum das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, você vai ver que as orações, ou todas as orações que devem ser feitas, só tem sentido enquanto a pessoa está o quê? Nesta vida. Não tem mais nenhum sentido, não há nenhuma orientação, nem de Jesus, nem dos apóstolos, nem dos profetas, para orarmos em canto nenhum por alguém que já partiu. Porque é como o autor de Hebreus diz: depois da morte segue-se o quê? O juízo. Não depende mais de nós, acabou. Toda oportunidade ou mudança, o que tenha que acontecer, é nessa vida. É claro que a gente, olha, por isso que o Espiritismo ganha tantos adeptos. Porque quem não gostaria, quem perdeu um ente querido, quem perdeu uma mãe, quem perdeu um pai, um irmão, quem não gostaria de poder rever essa pessoa, matar a saudade, já pensou a saudade e tudo. Então isso mexe muito com a questão emocional, e Allan Kardec foi muito esperto. Ele toca nesse ponto, então ele toca nesse ponto, porque faz aqueles rituais, né, para que o espírito da pessoa baixe e a pessoa possa se comunicar. E sempre vai bater algumas coisas, viu? Porque existem muitas coisas genéricas nas falas dos espíritos, vamos colocar assim. Nós sabemos que esses espíritos podem ser coisas da mente e podem ser coisas também demoníacas, pelo que a palavra de Deus diz. Mas não que a pessoa possa voltar. Só há um relato na Bíblia de pessoas que, há 2 relatos na Bíblia de pessoas que voltaram. Mesmo assim, não foi numa sessão para tentar conversar com essas pessoas, não.
Primeiro relato é o de Samuel, da pitonisa de Edó. Inclusive, quem fazia esse tipo de coisa, que eles chamavam de necromantes, não é isso? Necromantes, era punido com a morte. Então, no caso de Saul, o espírito de Samuel aparece e profetiza uma profecia de juízo. Há uma discussão sobre isso. Quem aparece ali é Samuel mesmo. Se foi Samuel mesmo, muitos acham que foi Samuel, o espírito de Samuel mesmo, porque foi uma determinação divina para que ele trouxesse uma mensagem de juízo. Como Deus poderia mandar um anjo ou qualquer outra pessoa, Deus mandou o próprio Samuel em espírito para falar com ele. Ninguém sabe. Outros vão dizer que não, que era um demônio, mas o texto não vai dizer isso, mas também, mas que era um demônio que pode até se apresentar como um anjo de luz que aparece para Saul e traz uma mensagem divina, por ordem divina. O outro texto é aquele que aparece Moisés e Elias na transfiguração de Jesus, um representando os profetas e outro representando a lei, para mostrar que aquele que estava diante deles verdadeiramente era o Messias profetizado e revelado no Antigo Testamento. Mas eles não falam nada, não vêm conversar com ninguém, apenas chegam ali com o Senhor. Diga, minha irmã. Certo. Vai ser um novo corpo, mas a pessoa será a mesma. Quem o quê, filho? Sei, estou entendendo. Não tem sentido nenhum isso, né? Não, e não vai entender, porque não tem fundamento. Não existe isso. Não existe isso. Isso é reencarnação, é uma doutrina espírita, tá? Então, o que a irmã falou do sonho, que sonhou com a mãe. Nós sonhamos com entes queridos, porque faz parte da nossa vida. Já pensou? Assim o mundo melhorava. Veja, a doutrina espírita ela é quebrada pelo fato de que o mundo só faz piorar. E dentro da doutrina espírita, a pessoa quando morre, ela é para voltar melhor. E como é que o mundo só faz piorar? Se a reencarnação. Então, estão entendendo? Se é para ela pagar pelo que ela fez e pagando está tudo em ordem, ela reencarnando, então era para o mundo o quê? Melhorar. Só que o mundo não melhora. O mundo só piora, a violência só aumenta. E isso a Bíblia diz. Nos últimos dias será assim, assim, assim. Então a Bíblia relata isso claramente. Então prestem bem atenção. Por que nós sonhamos com os entes queridos? Porque está ligado à nossa memória, à nossa vida. Você vai sonhar e esse sonho parece real. Claro que você vai sonhar, aquela pessoa existe para você, faz parte da sua vida, a sua história de vida, o que você está ligado àquela pessoa, a sua mãe, a seu pai, a seu irmão, a um filho, seja quem for. Você está ligado emocionalmente, você vai sonhar com a pessoa, você vai desejar ver a pessoa. Tem gente que sonha e chora, e é como se matasse uma saudade, mas aquilo é trazendo de volta a sua memória. Não deixa de ser um conforto de Deus, é bênção. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está chegando para você ou comunicando alguma coisa. Lembram que o rico que estava no inferno disse: deixa-me voltar, deixe que eu volte, para avisar os meus familiares, para eles não virem para cá. E aí a palavra foi o quê? Eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm a minha palavra que eles ouçam. A questão, irmãos, é que nós não devemos nos basear no que as pessoas dizem. Devemos nos basear onde? Na palavra. Ela é a revelação de Deus. Então, se a palavra não fala, descarte. Se a palavra não lhe ensina isso, descarte. Então, só respondendo à irmã, essa é uma doutrina católica ou espírita que mistura tudo, então bem misturado, mas que a Bíblia diz que não há possibilidade nenhuma. Depois da morte, segue-se o juízo. O tempo de estar junto, o tempo de ver e de rever é esse. Lembram? Que nós possamos aprender a contar os nossos dias. Diga, irmão Spencer. Boa pergunta. Essa pergunta ela é muito difícil. Olha, alguma consciência nós teremos, porque seremos nós. Quem é que vai estar no céu? Será você. Então você, para ser você, você precisa ter o quê? Consciência. Então, se sou eu que vou, ele não me promete estar com ele, então eu serei eu mesmo. Então, há uma consciência que preserva, vamos dizer assim, a sua
pessoa. Aí eu não sei dizer aos irmãos se há lembranças. Eu acredito que possa ter alguma coisa que vai identificar você como você, que você entende que é Jesus, que você entende que ali estão os discípulos. Então, para isso você tem que... Aí eu não sei. É, isso. E se houver alguma lembrança, eu tenho alguma lembrança de como foi a minha vida. Se houver alguma lembrança, eu acredito que toda essa lembrança em nenhum momento vai trazer dor, porque lá não haverá isso, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem angústia. Aí é o que eu posso dizer, porque não tem essa... Mostra que há lembranças, com certeza pode haver, pelo que o texto de Apocalipse revela. Eles clamam justiça. Então há uma consciência de sofrimento lá, embora eles não estejam sofrendo mais, nem o pensamento deles é um pensamento que envolve dor, mas apenas clamando por justiça, sabendo que Deus vai julgar, né? Mas é difícil, né, irmãos, essas coisas. Então, mas vamos lá, é bom que a gente pensa, né? Porque tem gente que pensa que é só glória e aleluia ser crente, aí não dá, né? Desse jeito não dá, não vai ser assim nem no céu. O Senhor não ia suportar não, a gente dizendo glória e aleluia direto. Deus não ia suportar isso não, isso é terrível. A gente não sabe, né? Vai ser bom estar juntos, né? Vai haver alguma identificação, não sei, é difícil isso, né? Quem sabe, né? Vai ser bom, irmã Isolda? Diga, minha irmã. Amém. Com certeza. Vamos estar juntos como irmãos em Cristo, na glória. Veja, Jesus falou algo interessante: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é como se ele dissesse: olha, fique tranquilo que você vai estar junto comigo lá e você vai saber quem sou eu. Mas é muito difícil isso. É muito difícil, tá? É uma área que o que a Bíblia não diz, a gente fica só na especulação, mas não temos como, né? É o que a gente chama de teologia especulativa. Isso é muito perigoso, né? Mas minha irmã entendeu, né? Que sonhou, falou, né? Não tem nada a ver. O velhinho ainda consegue pegar um. Devagarzinho, devagarzinho, obrigado, viu? Veja, irmãos, vamos para o segundo ponto. Então, ficou clara essa questão de que a alma ela permanece, mas por um período ela fica sem um corpo, mas haverá um novo corpo para essa alma que é santificada, tá? Porque a nossa alma ela é plenamente santificada na presença de Deus. E vai receber um novo corpo que é também totalmente santo. E não haverá mais pecado nessa nova vida em que o Senhor nos dá. Tá bom? Outra coisa, Jesus diz que nos receberá para Ele mesmo. Então o tempo é aqui. O tempo de orar é aqui. Nós devemos orar com toda oração, com toda perseverança, em todo o tempo e por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. São os 4 todos da oração. Devemos orar enquanto estamos aqui. Eu não posso orar mais pelos meus entes que morreram, porque eles já estão com o Senhor. E agora a vida deles pertence a Ele, totalmente. Não há mais razão para orar. Orar é aqui, é orar por você, orar pelos que estão vivos. Quer aproveitar as pessoas que você ama, então é agora. Aprender a contar os dias, estar junto com elas agora. Eu estava ouvindo uma entrevista com o pastor Paul Washer, depois que ele teve um infarto, né? Ele quase morre. Ficou muito mal e ele não tem mais a mesma vida que antes. Ele não pode mais estar fazendo as viagens ou aquelas coisas que ele fazia de avião, infartado. Então ele está muito mais em casa, escrevendo agora. E a vida dele se limitou mais ao país dele, à cidade dele. E ele estava falando sobre os 3 arrependimentos que ele teve. Quando ele estava morrendo, né? Com o infarto, ele pensou que iria partir. E ele disse que 3 coisas foram muito fortes na vida dele ali. Ele se arrependeu. Tá? Depois que ele foi melhorando, ele se entristeceu muito por 3 coisas que ele não fez, como deveria ter feito. A primeira, ele não brincou como deveria ter brincado com a sua filha mais nova. Ele fala jogos de mesa, um jogo que ele não teve tempo para isso. Segundo arrependimento, ele não orou como deveria orar. Ele se arrependeu muito disso, de ter passado a vida toda e não ter orado como ele deveria orar. Terceiro arrependimento, ele disse que não amou como devia amar. Então foram 3 coisas que foram muito fortes na vida dele quando ele estava
infartando, pensando que iria partir. Cara crente, né? Nessas horas, as coisas mais importantes são mais importantes. Estão me entendendo? Nessas horas ninguém vai estar pensando em carro, ninguém vai estar pensando em roupa, ninguém vai estar pensando na roupa que tem que lavar, né? Nas coisas que tem que resolver. Então, aprender a contar os dias é algo que nós precisamos fazer hoje. O Senhor nos ajude, né? E eu nem comecei ainda a falar sobre a alma do indivíduo. Vamos lá, a origem da alma no indivíduo. A origem da alma no indivíduo. Desde o início da história da igreja, dois conceitos principais ganharam proeminência: o criacionismo e o traducionismo. Esse criacionismo aqui é o criacionismo, é a criação da alma, tá? Não vá misturar com o criacionismo que Deus é o criador, né, de todas as coisas, tá? O criacionismo e o traducionismo. Em alguns livros de teologia vai vir traducianismo com A, tá? Outros vêm com O. A teoria do criacionismo sustenta que Deus cria uma nova alma por ocasião do nascimento de cada indivíduo. Foi a teoria dominante na igreja oriental e também encontrou alguns defensores no ocidente. A igreja oriental é aquela igreja são os irmãos de Jerusalém, são os irmãos daquela região do Egito, tá? A região oriental. A região ocidental é de onde surge a igreja católica apostólica romana. Aí vai ter Agostinho, Tertuliano e outros homens de Deus que vocês já ouviram falar. Aí ele diz aqui: na igreja ocidental, o traducionismo aos poucos foi ganhando terreno. De acordo com este conceito, a alma do homem como corpo origina-se mediante reprodução. Geralmente se funde com a teoria realista de que a natureza humana, em sua inteireza, foi criada por Deus e crescentemente se individualiza à medida que a raça humana se multiplica. Vamos falar aqui em palavras simples, né? Então, Deus, quando criou Adão, Ele não fez Adão do pó da terra, fez o corpo. Soprou nas narinas, criou a alma dele, não foi? Então, os traducionistas, eles vão dizer o seguinte: então, quando Deus disse crescei e multiplicai-vos a Adão e Eva, Ele deu essa capacidade no processo de multiplicação, de geração de outro, não somente a geração do corpo, mas também, de alguma forma, a alma do indivíduo, ela vem de seus pais e ela passa a existir no processo de geração do corpo. Eles vão defender isso, o traducionismo. O criacionismo vai dizer não, de jeito nenhum. Deus deu a capacidade do homem se multiplicar em termos materiais, físicos, mas a alma é Deus quem cria, no momento em que um corpo está sendo gerado. São essas duas correntes as principais. Não ficou simples? Agora, quem está certo, quem está errado? Aí eu não sei. Aí a gente vai pular para um lado, para o outro. Agostinho, que era Agostinho, passou a vida dele toda em dúvida. Imagina a gente, né? Então, esses homens, a vida dele toda, embora alguns acham que ele defendeu mais o criacionismo, em algumas palavras dele parece que ele dava a entender que aceitava o traducionismo. Então é difícil. Vamos para o traducionismo hoje. Próxima semana a gente estuda o criacionismo. Traducionismo, está aí. De acordo com o traducionismo, as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Os argumentos a favor são: primeiro, alega-se que é favorecida pela descrição bíblica, segundo a qual, ponto A, Deus uma única vez soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e depois deixou que o homem reproduzisse a espécie. Eu já falei isso, né? Crescei e multiplicai-vos. B, a criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que se diz que ela foi feita do homem. Então, lembram que quando Deus tirou a parte da costela de Adão e fez Eva, não mostra ou não fala nada sobre a alma de Eva. Então o traducionismo defende que assim como Eva veio completamente de Adão, assim todos os homens que nascem, eles herdam de seus pais não somente
o código genético para produzir o corpo, mas eles herdam também a alma. A questão é de quem é a alma, vem do pai ou da mãe, né? Então, vem dos dois, então não se tem resposta para isso, é muito complicado. Vamos lá, ponto C, Deus cessou a obra da criação depois de haver feito o homem, como diz lá em Gênesis 2:2. E afirma-se que os descendentes estão afirma-se que os descendentes estão nos lombos dos seus pais, como por exemplo, vamos abrir em Hebreus, capítulo 7, verso 9 e 10. Hebreus 7, verso 9 e 10. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Mas essa é um texto que não ajuda muito, mas eles tentam mostrar que o fato de dizer que Levi foi gerado por seu pai, ele foi gerado por completo, e não gerado somente o corpo, mas o ser humano. Mas isso é uma maneira também de se falar, né? Isso é uma maneira apenas de se falar. O autor aqui não está querendo dar a entender nada dessa questão de alma, de corpo, não. Ele está apenas dizendo que o pai de Levi, né, é Abraão. Ok? Mas tudo bem, eles usam isso aqui também. Passe aí, vire sua folha. Veja o ponto 2. Tem um apoio da analogia da vida vegetal e animal, em que o aumento numérico é assegurado não por um número continuadamente crescente de criações imediatas, diretas, mas pela derivação natural de novos indivíduos de um tronco paterno. Por exemplo, Salmo 104, verso 30, é aquilo que eu já tenho explicado, né? Eles querem dizer aqui, os traducionistas, não, olha, não há uma criação nova toda hora que uma vida está sendo gerada, não. Provavelmente o Senhor, Ele deu essa capacidade ao homem, do homem transmitir não somente a herança do corpo, e um corpo, mas também a própria alma. E ele cita o 104, verso 30, envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que o processo da criação divina, ela cessa na obra dos 6 dias. Então não teria como Deus, todo instante que uma criança está sendo gerada, Ele está criando novamente uma nova alma. Apesar que sem algo intermediário, isso não... Tudo bem, vamos lá. Ponto 3. A teoria procura também o apoio na herança de peculiaridades mentais e tipos familiares, tantas vezes tão notórios e notáveis como semelhanças físicas que não podem ser explicadas pela educação ou pelo exemplo, desde que se evidenciam mesmo quando seus pais não vivem para criar os seus filhos. Entenderam isso aqui? Não? Vou explicar. Eles estão querendo dizer o seguinte: como é que pode se explicar semelhança entre o filho e um pai, ou a filha e um pai, ou a mãe? Estão entendendo, né? Mesmo sem ter sido criado por esses pais. Semelhança não só corpórea, mas a semelhança no sentido como pessoa. Estão entendendo, né? Tentam defender isso aqui. Mas olha, isso aqui já é praticamente desmontado pela própria psicologia, e a sociologia, né? Na verdade, o fato de nos parecermos com os nossos familiares ou com os nossos pais tem muito mais a ver com a questão do exemplo, ou com quem a criança se identifica mais. Se parece mais com a mãe é porque se identifica muito com a mãe. Se parece com o pai é porque se identifica muito com o pai. Geralmente vai ter as duas coisas, vai ter um pouco do jeito do pai, um pouco do jeito da mãe. Isso a criança vai aprendendo pela convivência. Semelhanças de crianças com pais pelos quais ela não foi criada, isso vão ser somente semelhanças genéricas. Porque vão encontrar essas semelhanças porque quem criou essa criança tinha características parecidas com seus próprios pais. Ficou mais claro? Então, a minha filha se parece comigo, mas é porque ela vai aprendendo. Ela é modelada conforme a imagem que ela tem. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre o exemplo dos pais, para os pais ensinar os seus filhos o caminho que ele deve andar, porque os filhos aprendem pela observação, pelo exemplo dos pais. É claro que eles podem ser totalmente diferentes também. Por exemplo, tem um pai que é honesto, e aí o filho ele descampa para um lado da desonestidade.
Isso aconteceu na minha família, por exemplo. Lá em casa, meu amigo, se lá em casa você aparecesse com alguma coisa de alguém, olha, era um interrogatório, o cajado comia. Essa borracha de onde? Veio de quem? Quem deu? Foi de quem? E eu aprendi isso, né? Vai devolver. Não, não quero você com nada de ninguém não. Volta, devolva. Não, foi meu amiguinho que deu e não sei o que. Não, vamos lá para eu saber. E se não fosse, se fosse mentira, eita Jesus, a peia comia, não é assim? Que a gente aprende, não é assim? Aí vai, às vezes, dentro da família tem um que é mala, que é malandro, que se pegar dinheiro some, e é isso, é aquilo, e foi criado do mesmo jeito. Irmão Spencer? Isso, de Adão em diante. Boa, boa. Essa é uma das argumentações do traducionismo. Aí os criacionistas vão dizer que Deus cria a alma santa, mas quando ela se mistura com o corpo, se corrompe. Correto. Correto. Isso mesmo, isso mesmo. São perguntas difíceis que um tenta fazer ao outro, porque a questão do pecado é por imputação, eles vão dizer, e não necessariamente por uma herança que vem de pai para filho só, mas é uma imputação divina, é um juízo. Isso, justamente. Muito boa a colocação. E a gente vai falar sobre isso, vai pegar esse ponto. Vamos lá, quem tinha levantado aqui, deixa ela pela idade primeiro, depois vem Marlon. Certo. É do seu irmão, né? Não tem. Ele teve contato com seu irmão? Não teve contato com o seu irmão. Certo, nunca teve. Pois é. Mas tem com a senhora, né? Não foi a senhora que criou? Não é seu irmão? A senhora foi criada com seu irmão? Certo. Essa aparência tem a ver com a família mesmo. A família. E vem já de seus pais. É seu irmão. Muitas coisas que seu irmão tem, a senhora tem. Porque foram criados pelos mesmos pais. E aí seu filho, as coisas que ele herda da senhora vão torná-lo, por ele ser homem, parecido com seu irmão. É interessante isso, essas características. E a senhora relaciona, faz essa relação. Tem isso também. Vamos lá, quem mais? Marlon, depois ali daquele lado. É muita coisa, né? Vamos lá. Sim, eles usam o Salmo 100, que tu me vistes, né, informe, tu me entristeceste no seio da minha mãe, né? Me fizeste, me geraste, né? Os traducionistas, sim. É a ideia de que é Deus quem é o Senhor da vida, né? Você veio por causa de um plano dele. Embora seja passado de pai para filho, mas você só foi gerado ali porque Deus ordenou isso na eternidade, no seu decreto. É mais por aí. Do criacionismo, não necessariamente. Embora os criacionistas vão usar isso aí também. Mas o texto não fala da alma, mas fala da geração. Tu me fizestes, né? Eu estava no seio, tu me vistes. A substância ainda informe, me gerastes, me tecestes, né? No seio da minha mãe. É bem interessante esse assunto. A gente pensa que não, né? Mas é bom a gente pensar. Daqui desse lado, quem tinha levantado? Irmã? Mana? Sim. Não se fala, o texto não fala como foi sobre a alma de Eva. Isso. Sei. Não é um anjo. É porque a criança, ela é pecadora, mas ela ainda não tem condições de pecar como um adulto. Sim. E ela já nasce em pecado, ela já tem pecado. Você quer ver? Tome um negócio que ela gosta. Tome um negócio que ela gosta, já demonstra egoísmo. Tira a mamadeira dela quando ela estiver mamando, para ver a confusão que ela vai fazer, o choro. Pode ser bebezinho, o que for. A criança, tome um brinquedo dela, bota ela quando ela estiver maiorzinha, brincando com a outra criança. Deixa a outra criança tomar para ver se não vai ter tapa, um vai jogar no outro. Ela não peca ainda como um adulto, porque ela não tem o seu cérebro, e ainda está num processo de maturação, não está pronto, nem o seu corpo, para ela pecar como um adulto. Mas ela já é pecadora. A diferença está no quê? Na capacidade para pecar. Mas a partir do momento que essa capacidade vai chegando, ela vai pecando. Quando ela puder articular mais as palavras, ela vai ter condições de falar mais, de mentir. Quando ela puder subjetivar, né? Ou seja, a criança, ela demora para chegar na fase de sair do concreto para o subjetivo, né? Quem é professora sabe disso.
Então, quando ela conseguir subjetivar ou começar a articular as ideias na sua mente, vai ser muito... Tem bicho mais sabido que criança? Você diz aqui, olha, eu vejo aqui, termina o culto, não corra não. Aí faz assim, ó. Já está lá no final da porta. E eu fico brincando com elas, mas por quê? Porque são desobedientes. Isso é uma consequência do pecado. Se não tivesse pecado, era não corra, não iria fazer mais isso. Você diz hoje, tem que dizer amanhã de novo, tem que dizer de novo. Desce o cajado. Por que tem a vara? Para disciplinar a criança. Por que ela precisa de vara? Porque ela é pecadora. O coração da criança está cheio de estultícia. Por que eu não deixo mais as crianças orar aqui no culto? Era um erro meu. Eu fui estudar a palavra e digo, estou errado. Criança não tem que estar orando em culto, e no culto delas tudo bem, só entre elas. Porque a criança ela não tem maturidade para isso. É bonitinho, a gente acha bonito, mas estamos lidando com coisas espirituais. Então é criança, não é a hora para ela fazer isso ainda. Ela precisa entender isso. Você bota aí no YouTube, tem uns meninos pregando, imitando os pregadores, e não sei o que, e e fala até em línguas, imitando, que a criança tem uma capacidade imensa, e o povo achando isso bonito. Isso é bobagem. Você vê alguma criança no templo, como sacerdote? Não, Samuel precisou crescer, viu? Se tornar jovem, ter responsabilidade para se tornar sacerdote, mas ele foi criado ali, debaixo do conhecimento. Não existe profeta criança não. Nenhum profeta foi criança, nem o próprio Cristo, quando começou o seu ministério, ele já era adulto. Então, a criança é necessária, nós temos que ensinar o caminho, mas enquanto criança ela não tem condição de dirigir nada. Ela é criança, ela está debaixo da nossa autoridade, ela não sabe avaliar as coisas. Olhe para a sua vida. Quando eu era criança, tudo estava muito bom, por isso que uma criança é muito fácil de ser influenciada. Não devemos andar como meninos, levado por qualquer vento de doutrina. Precisamos crescer, amadurecer. Então a criança ela tem o espaço dela no culto, tem o espaço dela na igreja para aprender, mas nunca para dirigir, nunca para estar dirigindo oração, dirigir culto ou pregar. Não, criança precisa aprender. É assim na nossa casa também, viu? Seu filho não deve ser rei da sua casa não, o rei tem que ser você. Isso tem que ser muito claro, porque senão vai virar uma bagunça. Isso, sou uma criança. Isso. E outra coisa, quando ele diz ali uma criança, ele diz não no sentido de ser um menininho pequeno. Ele era um jovem. E sou uma criança comparada a esses homens que são autoridade, que sem dúvida ia falar contra eles, né? Não pode não. A criança tem que aprender. E ela precisa E se a gente cair nessa, por isso nós temos que amadurecer. Agora é claro, tem um culto delas, tem um momento delas, elas vão orar, elas vão ler a palavra, elas vão crescer, tudo devagarzinho, dentro da limitação dela. Alguém mais levantou a mão, Josadá, que ia falar alguma coisa, não? Já esqueceu? Eu também, pronto. Então a gente combinou. Tá bom, vamos lá. Então vamos, irmãos, olha. Então, o que é que nós estamos estudando? A doutrina da natureza do homem. Sobre o quê? A origem de sua alma. A origem de sua alma se dá pela geração, ou seja, pai e mãe geram um filho e esse filho já vem com a alma completinho, né? Serviço é completo. Ou o criacionismo. O criacionismo a gente ainda vai estudar, né? O criacionismo é em relação à questão de Deus criar uma nova alma para cada corpo que é gerado. Nosso som estava até bom, né? Aí agora chegou o bendito barulho. Mas vamos lá. Quarto ponto. Veja aí. Eu estou no quarto ponto, já estamos terminando essa parte. Finalmente, essa doutrina do traducionismo, né, essa corrente, essa hipótese, parece oferecer, acho que não é aqui não, é lá em cima, né, Oswaldo? É as caixas, tá bom. Finalmente, ela parece oferecer a melhor base para, né, faltou um A aí, para a explicação da herança da depravação moral e espiritual, como o irmão Spencer bem aí, que é assunto da alma e não do corpo. É muito comum combinar o traducionismo com a teoria realista para explicar o pecado original. A ideia da transmissão do pecado, ela se torna muito mais fácil de se entender dentro da hipótese
traducionista. Porque se o pecado veio de Adão, e esse pecado não é do corpo apenas, mas o corpo ele é o veículo para o pecado, mas o pecado ele está na alma, inerente à alma, ao mais profundo do ser do homem. Então eles dizem que o traducionismo ele é muito mais coerente com a ideia da continuidade do pecado, de que a criança já nasce no pecado, a sua alma é pecadora, e aí vai fazer com que o seu corpo também peque. Estão entendendo, né? Então é nesse sentido. E aí o criacionismo ele vai ter a resposta para isso, a gente vai ver depois. Vamos para as objeções para a gente encerrar. Vou só ler. Objeções a essa teoria. Primeiro, é contrária à doutrina filosófica da simplicidade da alma. A alma é substância puramente espiritual que não admite divisão. Por que ele diz isso aqui? Porque se a alma vem dos pais, então de quem vem? Vem um pedaço de um pedaço de outro? Não é como o corpo, que você pega o código genético e ele vai ter, né? Ele vai ser semelhante ao dos pais. Como a questão do sangue. Então eu sou O positivo, Daniele é O positivo. Então minhas filhas só poderiam ser o quê? O. Você vai perguntar o sangue dela para ver. Tudo O. Se eu sou O, Daniele é O, então tudo tem que ser O. Também, positivo. Positivo. A não ser que eu fosse O negativo e ela, ou vice-versa, né? Positivo. Mas se eu sou positivo, positivo é a mesma coisa. Agora, se o sangue da esposa é A, do marido é B, os filhos poderão ser o quê? A, B ou AB. Não tem como ser O. Interessante, né? Se tivesse um O na jogada, aí poderia ser. A não ser que o filho, né, não fosse legítimo, né? Aí é um outro problema. Por isso que os exames de paternidade, de DNA, que aí já vai ver outra questão, não é o sangue, eu falei do sangue. O exame de DNA vai ver justamente a questão dos pares. São proteínas que a gente chama, enzimas, que ficam um com o outro, né? Aquele código que tem, eles só poderão ser iguais também ao dos pais. Então aí estamos falando do corpo, mas e da alma, que a gente não enxerga, não vê? Não tem como dividir. Então é uma objeção à doutrina, ou à hipótese traducionista. Veja aí, irmãos. Ponto 2. Para evitar a dificuldade recém-mencionada, esse conceito tem que recorrer a uma dessas três teorias. A, que a alma da criança teve uma existência anterior, isso não tem sentido, uma espécie de pré-existência. B, que a alma está potencialmente presente na semente do homem, ou da mulher, ou de ambos, e isso é materialismo, também não tem sentido. E que a alma é produzida, isto é, criada de algum modo pelos pais. É por aí, tá? É o que faz deles criadores em certo sentido. Então, esse terceiro ponto seria o que o traducionismo afirma. Terceiro, o traducionismo parte do pressuposto de que, depois da criação original, Deus aí é com D maiúsculo, tá? Isso é erro de digitação. Só age imediatamente, ou seja, através de meios. Depois dos 6 dias da criação, a sua obra criadora cessou. A contínua criação de almas, diz Delitzsch, é incoerente com a relação de Deus com o mundo. Pode-se, porém, levantar a questão: o que será então da doutrina da regeneração, que não é efetuada por causas secundárias? Então eles estão dizendo o seguinte, os traducionistas dizem não, tem que ser por meio dos homens. Deus não vai criar uma nova alma diretamente, imediatamente, porque ele cessou a obra da criação. Aí a resposta dos criacionistas são essa: mas ele não faz as novas criaturas? Ele não gera novas criaturas hoje? E não é um nascer de novo? Isso. Adão e Cristo, do natural. Boa resposta, boa resposta. Isso aí. Ponto 4. Geralmente se alia a teoria do realismo, uma vez que é o único modo pelo qual pode explicar a culpa original. Fazendo isso, afirma a unidade numérica da substância de todas as almas humanas. Posição insustentável. E também deixa de dar uma resposta satisfatória à questão, porque os homens são responsabilizados somente pelo primeiro pecado de Adão, e não pelos seus pecados subsequentes,
nem pelos pecados dos seus outros antepassados. Quinto, finalmente, na forma imediatamente acima indicada, a teoria leva a dificuldades insuperáveis na cristologia. Se em Adão a natureza humana pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza humana, não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada, porque teria pecado de fato em Adão. Tá? Então é uma maneira deles tentarem justificar, mas que não tem sentido, pelo fato de que os tradicionalistas vão dizer, não, mas a geração de Cristo é diferente. Cristo foi gerado no ventre materno pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não é herdeiro de Adão no sentido pecaminoso. Ele só é herdeiro de Adão no sentido humano, ser homem. Mas é difícil, né? Isso vocês veem que são... Então, deixa eu ver se a gente conseguiu entender. Se eu perguntar a vocês, de que trata o traducionismo? De que trata o traducionismo? Da geração, da alma do homem. Como é que ele afirma? Ele diz o quê? Que quando Deus nos deu a ordem de crescer e multiplicar, Ele nos capacitou para gerarmos não somente o quê? O corpo, mas a alma é gerada também quando uma criança está sendo gerada no ventre da mãe. É isso. Para a semana a gente vai estudar sobre o criacionismo, vai dizer que Deus é quem cria. Isso não faz parte do homem. O homem ele gera somente o corpo, mas Deus ele cria uma nova alma para cada corpo. São essas duas correntes. É simples, mas só para os irmãos entenderem.